Então vamos começar o nosso encontro aqui de mentoria, vamos bater um papo sobre a parte de gestão e desenvolvimento. Quero dar boas-vindas aí ao Luiz, ao Douglas, ao Renê, o Ângelo e o Almir. E é um prazerzão ver vocês na tarde de hoje aqui para a gente bater um papo, sendo que a gente já se conhece, né, desde 2019, quando eu tive essa passagem pela Sharer, e foi um projeto lindo, muito, muito bem avaliado por todos vocês que passaram pela mentoria, e hoje vê aqui, né, o Luiz e o Douglas já promovido a gerente, que na época eram coordenadores, né, ver o Ângelo aí, que sempre trouxe muita espontaneidade, né, aquele entusiasmo todo, me lembro muito bem, né, dessa energia, e o Almir também aí em Passo Fundo, né, cresceu bastante o Almir, cresceu bastante a equipe. Isso tudo é fruto do desenvolvimento de vocês. Para mim, me alegra muito ter feito essa passagem, né, breve aí pela Sharer, e vocês provavelmente não estavam sabendo ou souberam meio por cima, mas no final do ano passado eu montei um grupo de mentoria com alguns mentorados para a gente trabalhar a liderança, a gestão, dar suporte para eles nos desafios e acelerar o processo de duplicação na formação de equipes. A gente já está no 4º mês de encontros e os resultados são maravilhosos, maravilhosos. A gente vai ter agora às 3h30, a gente vai ter um encontro de mentoria. Então, se caso vocês tiverem um pouquinho mais de tempo, depois do nosso bate-papo aqui, se vocês tiverem um pouquinho mais de tempo e quiserem ficar para o início da mentoria, ou quem sabe até assistir ela toda, vocês são bem-vindos, tá? Para vocês poderem reconhecer e sentir o ambiente que a gente cria dentro desse encontro, desse grupo. Então, são 4 meses que a gente já está desenvolvendo. Eu convidei algumas pessoas, convidei alguns de vocês acho que não receberam o meu convite, mas eu senti no coração de que esse seria um momento para a gente poder trazer mais pessoas, mais líderes, mais gestores que queiram, né, queiram esse apoio, esse aporte, de fazer parte desse grupo de mentoria. Por quê? Porque dentro do grupo não sou só eu que estou transmitindo os ensinamentos e a parte técnica da gestão. É o grupo que está interagindo uns com os outros através do seu processo de evolução. Então imagina, né? Cada gestor que tem uma expertise, que tem uma experiência, que está vivendo no dia a dia superação, estratégias, resultados, acaba falando dentro do grupo da mentoria e todos absorvem esse conhecimento. Então é um fluxo de evolução muito grande que a gente acaba gerando, além de ter situações e momentos que a gente passa por sentimentos, por dificuldades, mas a gente não consegue verbalizar. Como, por exemplo, olha, eu estou passando por isso, eu não sei como resolver, e às vezes o colega, né, a pessoa que está no grupo levanta essa questão, ou às vezes o membro do grupo fala algo e vem um insight, assim, cai fichas, assim, você começa a se dar conta de coisas que você sozinho não teria esse resultado, né? Então, o grupo de mentoria, ele acaba sendo a cada 15 dias, a gente conversa bastante sobre o desenvolvimento das equipes e o desenvolvimento de cada gestor. São a cada 15 dias, a gente se encontra todas as terças, a cada 15 dias, às 3h30 da tarde, tá? 15h30, a gente tem 1h30, mais ou menos, de encontro, e os encontros ficam gravados para quem não pôde assistir ao vivo, e o pessoal acaba assistindo depois, no conforto da casa, no momento disponível, porque a gente sabe que às vezes a agenda é meio corrida. Mas a maioria acaba vindo no ao vivo porque é muito bacana. O crescimento que a gente tem, o compartilhamento que a gente tem é maravilhoso, né? E eu estou passando para vocês já de antemão a estrutura da mentoria, porque daí vocês já conseguem olhar para tudo isso que a gente está trabalhando de uma forma mais clara, né? Eu sei que vai ter algumas dúvidas que vocês vão ter, por exemplo, na parte de investimentos, enfim, mas isso tudo eu vou responder depois pelo WhatsApp para vocês. Eu vou mandar pelo WhatsApp as informações, o material, tudo certinho, a forma de pagamento, essa parte eu vou deixar para mandar em privado para cada um de vocês, porque eu sei que às vezes vai ter alguma questão pessoal, né? Olha, eu estou com dúvida nisso, posso te pagar dessa forma, posso me inscrever dessa forma, e a gente vai conversando por lá. Mas antes de eu começar a trazer o conteúdo para vocês sobre, né, a mentoria, eu gostaria de escutar um pouco vocês, gostaria que cada um falasse um pouquinho como é que está se sentindo, né?
as conquistas que tem obtido, os desafios principais, enfim, dá boa tarde aí para o grupo, para a gente poder se inteirar. Eu não sei se todo mundo se conhece também, né? Isso é bacana, né? Porque às vezes vocês estão dentro da mesma empresa, às vezes nunca se viram pessoalmente, né? Vamos começar pelo Luiz. E aí, Luiz, conta para nós aí, se apresenta, qual é a tua cidade e fala para nós aí como é que está sendo o teu momento hoje diante da gestão, né? Você que foi promovido nos últimos 2 anos, eu acredito, né? Como é que está sendo para ti, né? Compartilha com nós um pouquinho. Então vamos lá, voltando ali a fala do Cartan, né? Nós servimos uma vez só, né, pessoal? Todo mundo, né? Foi uma vez só na matriz do ano passado, né? Pois é. Quem sabe esse ano saiu outra reunião. Vamos se conhecer de novo, poder conversar pessoalmente. Senão só nas... Hoje está tudo moderno, né? Só por vídeo, conferência, então está mais prático, a gente consegue se ver mais, né? Então, assim, eu estou aí no grupo há 17 anos, né, o grupo da Sharer. Iniciei lá em Francisco Beltrão, todo o meu tempo de experiência anterior a Guarapuava foi lá, né? Iniciei no estoque lá, aprendendo com o Nestor, onde eu sou o Nestor, que era o primeiro gestor da unidade de Francisco Beltrão, que era um cara muito de processos rígidos. Foi bom também para mim. Eu comecei a aprender um pouco mais a parte de processos, que a gente... Entrei com meus 22 anos, né? 22 anos na Shell. Então, ainda estava garoto, ainda estava aprendendo essa parte de processos, regras e tudo mais. Então, aquela foi uma experiência muito boa o tempo que eu trabalhei com ele. Depois a gente teve a mudança, foi o Edson também, que era nosso externo, também entrou lá na parte de gerência. Depois o Edson saiu, o Natan começou também. O Natan entrou mais ou menos como eu entrei aqui em Guarapuava, né? O gerente saiu, era o coordenador de vendas e assumiu a gerência, né? Foi um pouco da experiência que ele teve no início, lógico. Quem vive, quem está dentro vamos dizer assim, dentro mesmo, que vai entender o sentimento e tudo mais, a gente ia acompanhando de fora, né? E agora, nesse período de 2 anos, eu dentro, na parte de gerência, aprendendo, né? No dia a dia, vendo como é que funciona, como é que não funciona. Eu estava comentando outro dia com o meu coordenador, o Alan, também. Sempre a gente tinha alguém acima da gente para socorrer, né? Então, geralmente tinha alguma coisa, não, peraí, Natan, como é que faz aqui, como é que arruma desse jeito? Agora não, se não souber, se vira. Se vira e resolva, né? Tem que correr atrás das informações, aprender, né? Então, isso é uma dinâmica muito interessante. Até eu deixa eu pegar uma coisa que eu tenho aqui na sala. Ô, Alan, você que está aqui embaixo, você é coordenador do Luiz? Não. É outro Alan, né? É outro Alan. Não, boa tarde. Que logo vai ser gerente do quem sabe? Deixa eu pôr no lado aqui, ó. Que é uma mensagem que nós temos aqui direto nas nossas reuniões. Fica dentro da sala ou lá pessoal lá fora. Que hoje a gente trabalha ensinando o pessoal que é o quê? O sucesso não tem a ver com quanto você ganha, mas com a diferença que você faz na vida das outras pessoas. É uma mensagem da Michelle Obama. Aplaudir, porque realmente é uma mensagem muito poderosa quando a gente entende, né? Isso. Então, hoje, como o Ângelo mesmo, eu escutava hoje comentando em algumas reuniões antigas, que o maior desafio hoje de um gestor é as pessoas, é trabalhar com as pessoas. Eu lembro de uma história que contaram quando tu falou a primeira vez, fazer alguns anos já, né? Tu levantou essa bola que nosso maior dilema e desafio seria gerir as pessoas, não os resultados, os números, valores, né? Até comentaram que não, que você estava errado, e na verdade você estava muito certo. Que o maior nosso desafio hoje é gerir as pessoas, motivar elas a crescer, principalmente porque elas se acomodam muito rápido. Porque, queira ou não queira, a vontade da gente é comer uma pizza, ficar em casa, assistir um filme, né? Não é pegar um livro para ler, não é fazer um curso, alguma coisa assim. Então, nossa vontade, o que nós temos que modificar é a disciplina, né? Todo mundo desenvolver a disciplina de traçar um objetivo e chegar nele, né? Então, esse é um desafio muito grande com a equipe aqui hoje que eu tenho, que iniciamos com a equipe, na verdade, o único deixeiro que tinha no início aqui era eu. Eu tinha o meu externo, no caso, fazia a região aqui também, mas então o restante hoje, todos os 58 colaboradores que temos aqui dentro, todos começaram a conhecer a Sharer a partir do ano passado, alguns desse ano que estão entrando. Então, todo mundo veio com uma mentalidade diferente de trabalho, de gestão de pessoas que, vamos dizer assim, tratavam as pessoas mais como números, não como pessoas, como seres humanos, com sentimento. Então, hoje eles estão aprendendo que a gente se preocupa muito como eles estão em casa, como eles chegam no trabalho, como eles voltam, principalmente, para poder dar atenção à família deles. Então, é um desafio bem grande, tá? Eu falei outro dia para o pessoal, agora sim eu estou fazendo uma faculdade de verdade, não a minha de administração que eu fiz,
Agora sim, isso é uma faculdade de verdade, poder saber lidar com as pessoas, aprender. Então, cara, eu sou muito grato pela gestão de estar ajudando as pessoas a crescer. Como eu falei pro pessoal aqui hoje, a gente não precisa brilhar, tem que fazer os outros brilharem, os outros crescerem. Então, cara, é um desafio muito prazeroso. Por exemplo, eu cheguei, eu falei pro Alan também, né? Brincando. Então, hoje eu trabalho para ele também se desenvolver e que uns dias ser gerente também, ser um gestor da unidade da Scherer, né? Ou aqui, ou outra unidade que abrir. Aí, um dia o rapaz brincou, mas Luiz, tu tá desenvolvendo o cara, daqui a pouco ele fica em teu lugar. Eu falei, mas que bom que fique. E que fique um cara melhor do que eu. Inclusive, que aí eu sei que eu fiz um bom trabalho. Eu sei que eu ajudei o cara a crescer. Então, assim, eu também só vou crescer se eu tiver alguém que me dá suporte. Se eu não desenvolver uma pessoa que me dá base, como é que eu vou crescer? Quem fica no meu lugar para eu poder dar um passo maior? Então, não é todos que entendem essa parte, tá? É uma coisa bem delicada, não é muitos que se preocupam em desenvolver os outros, né? Que é o perfil da Scherer, o perfil dos colegas que eu tenho aqui agora, os outros que com certeza estão fazendo a mentoria, alguns que não estão fazendo ainda. Como eu falei outro dia no grupo, a gente conversa muito pouco, mas o pouco que cada um expõe ali, eu uso como referência de trabalho também com a minha equipe aqui. Que um ajuda o outro, literalmente aqui, eu vejo o comentário, às vezes o Almir comenta alguma coisa, o Ângelo, o Alan, o Renê, então assim, a gente usa bastante o que eles falam ali, sempre converso com o pessoal, meus coordenadores, então para a gente pôr em prática. Também, pelo menos, estudar o que os colegas colocam trabalhar. Agora talvez não vai ser viável, mas no futuro, quem sabe seja. Lógico, as pessoas e regiões mudam, né? Às vezes o modelo de abordagem é um pouco diferente, mas as experiências vividas pelos colegas aí que eles postam, que já estão mais tempo de casa, e nesse ramo, vamos dizer assim, de gerir as pessoas, é muito importante. É importante mesmo. Um aplauso para o Luiz. Muito bom, Luiz. Muito bom. Tu trouxe realmente a essência, né, da gestão. Essa mentalidade, essa filosofia muito bacana, muito importante. É bem essa direção mesmo, Luiz. E quando tu estava falando, me veio um insight aqui que eu já quero aproveitar e fazer um comentário, que é a síndrome do topo. Quem sabe vocês sintam isso. A síndrome do topo é a síndrome de quando a gente está no topo da pirâmide dentro da organização e muitas vezes a gente não tem com quem compartilhar os nossos desafios, a gente não tem aquele suporte que a gente gostaria de ter naquele momento de dúvida, olha, eu não sei o que eu faço agora, e como a gente não tem pessoas próximo de nossa confiança, ou pessoas que têm um nível de mentalidade que a gente precisaria ter para trocar ideia, a gente acaba muitas vezes sofrendo dessa síndrome, que faz com que a gente se sinta solitário, que a gente se sinta sobrecarregado, faz com que a gente se sinta muitas vezes até amedrontado e desmotivado diante dos cenários, porque a gente não se sente apoiado. E nós, como seres humanos, a gente vem desde a origem, né, a necessidade de estarmos em comunidade, estarmos em grupo, em pessoas que se apoiam e contribuem. Então, a síndrome do topo é um dos desafios psicológicos que acaba acontecendo na maioria dos gestores. São pessoas que têm alta performance, têm muita responsabilidade para cumprir e muitas vezes falta o suporte. E quando a gente vê, né, que o Neymar, por exemplo, o Neymar, ele não vai ter os mesmos resultados se for tirado dele as pessoas que dão suporte para ele. Porque o resultado que ele tem é proporcional ao resultado do apoio que ele recebe. E quando a gente entende isso, que nós precisamos desse apoio, que a gente precisa receber esse apoio para a gente poder entregar melhor, a gente vê que o fluxo da vida é esse, a gente precisa receber para entregar. E muitas vezes o gestor está ali sem receber. Isso não é culpa da organização, isso é um processo normal da liderança, do cargo que se exerce, né? Mas a gente precisa abrir os olhos para isso, que para a gente poder ter potência para entregar e contribuir mais, a gente precisa receber proporcional. E por isso vem a necessidade de a gente estar dentro de uma comunidade, num grupo de pessoas que possam entregar e interagir. Então, o grupo de mentoria, ele traz isso, ele traz esse ambiente de pessoas que têm a mesma mentalidade, uma mentalidade de evolução, uma mentalidade de crescimento, e esse compartilhar, que muitas vezes é só um simples apoio. Por exemplo, cara, eu estou passando por isso e estou só compartilhando com vocês um sentimento. E, de repente, a turma, né, levanta a mão e fala assim, nós estamos com você porque nós estamos passando pela mesma coisa. Então, só esse sentimento de você olhar para o lado e ver pessoas que estão ali dispostas a te ajudar e contribuir com uma palavra de incentivo, isso resolve muito, muito, muito da nossa necessidade de contenção. Então, aproveitando, né, Luiz, tu que está aí nesse desafio, equipe nova, gente nova chegando,
é uma etapa que tu está vivendo de fortalecimento das regras, fortalecimento da filosofia da empresa, da mentalidade. É um trabalho bem, bem puxado, porque você e teu coordenador, pelo que eu entendi, são as pessoas que são já de casa. Então é como se vocês tivessem uma influência grande para exercer diante de um grupo grande de pessoas. Isso dá bastante trabalho. Então te parabenizo por estar nesse momento e trouxe esse aspecto, né, da síndrome do topo para ti já começar a olhar para isso, né, Luiz, para você não ficar sozinho, cara, para você não se sentir sozinho nesse processo, porque isso vai sobrecarregando com o passar do tempo. Tem dúvidas que você vai precisar resolver, informações que você vai precisar resolver, e que muitas vezes você vai ficar se debatendo por muito tempo, atrasando a tua evolução. Então, já que a tua intenção é duplicar e ensinar pessoas a se tornarem melhores que você, se você receber apoio, isso vai ficar mais fácil. Faz sentido ou não? Opa. Faz sentido, né? Então, obrigado pelo teu compartilhar. Maravilhoso, cara. A mensagem que você trouxe realmente é a essência de tudo isso. É a essência de tudo isso. Essa é a proposta da nova liderança, da liderança moderna. E o Ângelo, como é que tá aí, cara? Compartilha, se apresenta aí para quem não te conhece, apesar de que eu acho que é difícil alguém não te conhecer, né? Bom, hoje tá bem pensativo hoje. Tá sério. O Ângelo tá sério, né? Não é o normal dele? Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cartão, colega Fontana, meu amigo Fontana, o Renê, o Alan. O Alan que é sério, cara. Esses dias eu tava falando com o pessoal do time dele, eu digo, vem cá. O Alan é sério, cara, porque às vezes a gente faz uma brincadeira, né, Almir? Boa tarde pra ti também. Almir, a gente se fala praticamente todo dia. Não esquece do meu virabrequim, senão eu vou lá em Passo Fundo e tu vai ter que me pagar uma janta. E aí os caras, não, ele é sério mesmo, sim, sério, sério. Eu digo, não, então tá bom. Né? Atrás daquela barba lá, eu sei que existe um homem muito feliz e sorridente, né, cara? Mas assim, pessoal, o Ângelo tá sério, né, Fontana? O Ângelo vem num momento de vida fazendo tudo aquilo que tu falou há pouco, tá, Fontana? E sim, no passado, não muito distante, eu tive até uma fala com uma pessoa. E essa pessoa disse assim, cara, se tu continuar com esse teu jeito aí, é bem possível que tu deixe de trabalhar na Sharer. E eu, cara, aquilo veio totalmente contra o que eu acredito, né? Porque na última reunião que nós tivemos, acho que foi aquela reunião que eu falei de um livro, não foi? Me ajudem aí. Foi, né? Foi. Então vocês sabem de quem eu tô falando, né? Então eu digo assim, esses CEOs, esses bambambam que entram na empresa, às vezes que vêm de fora, eles vêm com o intuito de mostrar resultado, né, Cartão? E aí o resultado se sobressai às pessoas. Então, aquilo veio como, sim, me gerou medo, me gerou um impacto negativo dentro de mim, porque eu digo, poxa vida, cara, agora eu vou perder meu trabalho na Sharer, e sendo que eu sempre conduzi dessa forma e deu certo, né? Mas, eu não sei se num livro, se num treinamento, se não sei da onde, não sei se meu pai que me ensinou isso, que a gente tem que seguir aquilo que a gente acredita ser verdadeiro, que está dentro do coração da gente, né? Então, isso para mim sempre foi a lei máxima. Se eu estou sentindo que eu devo falar, se eu estou sentindo que eu devo fazer, eu vou lá e faço. Se eu necessito, como hoje de manhã, pedir perdão para um colega aqui, que eu dei uma bufetada nele ontem, através de palavras, claro, na frente do time todo, eu vou fazer, cara. Tá dentro do meu coração e é verdadeiro, eu tenho que seguir isso. Eu estou na Sharer e não querendo mal, longe disso, mas a pessoa não tá mais. Então, assim, quem estava certo, né, Fontana? Não é uma questão de certo e errado. Eu acho que sim, Carta. Eu não vejo, e colegas, eu não vejo, né, Elmir, quanto a gente conversa, eu não vejo como qualquer negócio nessa vida funcionar sem ter as pessoas. Ontem de noite falava pra minha esposa, eu queria ter mais tempo para poder escutar essas particularidades, Fontana. Chega um momento, às vezes, não é sempre que tu consegue, entendeu? Por exemplo, uma colega ontem adoeceu aqui, saiu às 8 e pouco, foi pro médico, cara, passou o dia e alguém perguntou, e como é que tá fulano? E o cara, não consegui, por favor, faça contato com ela e veja, depois me diga como é que ela tá. Então, assim, ó, às vezes, na correria, a gente não consegue mais estar tão perfeccionista no cuidado com as pessoas, né? Passou o dia, eu não mandei um WhatsApp, não perguntei como é que tava, se melhorou, se não melhorou, entendeu? Porque realmente não deu, eu fui consumido pelo dia, né?
Por mais que a gente delega, mas parece que o consumo ainda existe. Olha, dei uma olhada na minha mesinha, o que eu fiz aí de uma outra mentoria que eu participei, ó. Cara, isso aqui funciona? Cara, nem sempre, né? Mas eu deixo viradinho agora, tá com a bandeirinha virada pro ocupado, porque eu tô aqui com vocês, né? Então, eu acho que é por aí, viu? Cuidar das pessoas ainda, ainda e sempre prevalecerá. Senão, tira as pessoas, nada funciona. E essa solidão, Cartã, como eu disse, a gente fala mais aqui, eu e o Almir, e tu é esperto, né? O Cartã é louco de esperto. Tu falou o quê? Que ele é o quê, Almir? O que tu falou com a tua boca aí? Não dá para falar em voz alta. Não dá em voz alta, né? Eu percebi do que tu chamou, Cartã. Eu percebi. Eu li teus lábios, né, cara? Ele é louco de esperto, cara. Ele já conhece, ele é um estudioso da gestão humana e tudo, né? E ele sabe que as empresas atingem o porte que atingem, que nem a nossa. E sim, a gente, graças a Deus, a gente passa às vezes um ano inteiro sem falar com o diretor da Scherer. A gente passa 3 anos sem falar com outro diretor da Scherer. Mas a empresa está estruturada graças à direção, ao seu Jaime. Nós temos esses braços hoje ali que a gente fala mais seguido com eles, né? E muito menos com o diretor direto. Mas esse feedback, esse retorno, eu sou um cara sedento de feedback. O Cartão sabe que eu sou, porque ele já me conhece, né? E aí, às vezes, eu me lembro que uma vez eu perguntei para um dos nossos diretores, vem cá, o senhor me ligou perguntando a respeito de Beltrano. Agora eu gostaria que o senhor falasse de mim. Digo, porque faz tanto tempo que a gente não fala. Olha, enquanto nós não te ligar, que tá tudo certo. Eu digo, tá bom, vou me contentar com essa migalha, né? Claro que eu não falei isso pro cara, mas era legal o cara, alguém ligar, falar algo pra gente, e a gente se sente sozinho, sim. Aí o que a gente faz, Cartã? A gente chega nos mais perto aqui. A gente fala com o Almir, a gente fala com o Jackson, a gente fala com... Vai falando, né? Lá de vez em quando eu ligo pro Natan, né? Então, assim, o Baiano também. A gente vai trocando umas ideias entre nós, que é o que o Cartão acho que quer motivar nós a fazer agora num processo organizado, estruturado e mentoria, né? Então, tá tudo certo. E a seriedade, Fontana, para encerrando a minha fala, vivo num momento, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, da Adonep. Alguém já ouviu falar? Adonete, não. Adonep com D de dedo. É a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Ah, Ângelo, isso aí é uma seita, é uma religião, não sei o que, não sei o que. Não, não é nada disso, mas é sim uma associação fundada lá em 1900 e não sei quanto nos Estados Unidos, e ela ganhou o mundo. E o que a gente faz nesse negócio? A gente se reúne de vez em quando, e ontem de noite a gente estava finalizando a organização do próximo jantar que nós vamos fazer aqui, em maio, e é um momento que a gente para olhar as coisas da vida da gente com um foco embasado pelos valores que estão descritos na Bíblia. Não se preocupem que eu não estou virando pastor, eu continuo sendo católico, não muito praticante, mas ali eu achei algo que eu já vinha procurando também, que tem a ver, Almir, com aquilo que a gente tem falado de vez em quando, que é o equilíbrio. É trabalhar na dose necessária e certa para manter os nossos compromissos como funcionário da empresa, deixando a empresa em bom rumo, né? Mas eu ter o equilíbrio de estar em casa com a minha família, de eu estar fazendo as coisas que eu gosto e não enlouquecido. Consegui, no sábado passado, deixar o telefone offline praticamente o sábado todo. Por quê? Porque eu tinha cuidado da minha família. Eu já tinha cuidado no feriado de clientes, então sábado era o momento de cuidar da família. Então, assim, ó, Fontana, talvez essa seriedade que tá me vendo é dar essa palavra equilíbrio, que é o que eu tô vivendo nos últimos meses aí, com muito mais cuidado, não deixando o piloto automático assumir as rédeas da minha vida e eu procurando ser o piloto dela. É isso. Show de bola. Um aplauso pro Ângelo.
Muito bom, Ângelo. Muito legal a tua fala, muito legal o teu momento, né? De você compartilhar o desenvolvimento que você está tendo. O cristianismo realmente ele é as bases da vida. Eu tenho estudado bastante a Bíblia e encontrei na Bíblia todo o conteúdo de todos os livros que eu já li. Muitas vezes o mercado, né, da literatura, ele acaba extraindo da Bíblia ali o fundamento, muda a capa, muda o título para ficar mais mercadológico, mas os fundamentos da vida estão na Bíblia. Eu tenho estudado muito e tenho comprovado isso na minha própria vida, na minha própria forma de viver também. Então, muito legal isso, Ângelo. Enquanto tu estava falando, me deu um insight aqui que é sobre a questão da continuidade do desenvolvimento. Deixa eu contar para vocês que quando eu tinha 16 anos, eu estava em busca de saber quem eu era, porque eu tinha dificuldade na escola, eu não tinha baixa autoestima porque eu não ia bem. Na minha vida pessoal, eu já era locutor de rádio, falava para 45 cidades, mas dentro do meu ambiente, do meu cenário de vida ali, eu me sentia inferior porque os indicadores de sucesso que meus amigos tinham não eram os mesmos que eu. Eles não trabalhavam ainda, eu trabalhava. Eles iam bem na escola, eu ia mal na escola. Eles iam bem no futebol, no basquete, nos outros esportes, eu ia mal. Então, o que acontece? Naquele cenário, os indicadores que eles tinham não eram os mesmos indicadores do que eu estava buscando na minha vida. E, de repente, eu encontrei a capoeira e fui jogar capoeira e comecei a me desenvolver e me apaixonei pelo esporte, pela arte, né? E chegou um tempo que eu estava chutando, assim, acima, vários metros acima da cabeça, virando mortal, uma autonomia corporal, uma autonomia física, emocional, porque você vê, né, fazer um mortal, quanto medo você supera, o domínio do corpo, você saber a força que você tem que exercer para você poder subir, virar o corpo e cair de pé, enfim, é muita inteligência por trás disso. O que acontece? Hoje, se eu for fazer isso, eu quebro o pescoço na primeira. Por quê? Porque aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente desenvolveu, aquilo que a gente teve performance numa fase de vida, não significa que aquilo ali vai ficar garantido pelo resto da vida. Nós, seres humanos, a gente tem a alta capacidade de aprender algo, mas a gente tem alta capacidade também de não usar aquilo que a gente sabe, de perder a performance pela falta da prática, pela falta do acompanhamento, pela falta da continuidade. E, além disso, eu compreendi que as fases da vida vão mudando, né? Hoje eu não tenho mais interesse de jogar capoeira como eu jogava, porque eu já tenho mais idade, o contexto de vida que eu estou vivendo é outro, e eu tenho necessidade de evoluir em outras áreas, de outra forma. Isso mostra que nós, seres humanos, a gente tem que aprender que aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já viveu, não é garantia de sucesso hoje. A gente precisa entender que nós somos um processo contínuo de evolução e tudo aquilo que a gente está praticando é aquilo que a gente está se tornando, que a gente está desenvolvendo e trazendo resultado. Quando a gente para esse desenvolvimento, a performance cai naturalmente. Por quê? Porque nós somos de continuidade, o nosso processo tem que ser contínuo, ele não pode ser um processo de força, de muito desenvolvimento e depois zero desenvolvimento, zero empenho, porque não vai sustentar, é insustentável. Aí é que está o desafio de nós como gestores. Como é que a gente faz para os nossos colaboradores se manterem em desenvolvimento todo o tempo? Porque muitas vezes eles podem pensar assim, agora eu já consegui um cargo, agora eu já consegui essa meta. Como é que a gente faz para ele ter a mentalidade que aquele resultado ali faz parte do processo de evolução e não é o todo? Ele está chegando num nível de performance de um resultado muito bom, que é muito melhor do que ele já alcançou, mas ele tem ainda muito mais para reconhecer dentro dele, sem que isso seja um fator obrigatório, um fator vinculado. Eu só sou valorizado pelo resultado que eu gero. E ele conseguir entender que, na verdade, o resultado é fruto do seu desenvolvimento, e esse desenvolvimento tem que ser contínuo. Porque senão o que acontece? Tem muitos vendedores, por exemplo, que eles ficam falando assim, em tal época eu ganhei muito dinheiro, em tal época eu bati muitas metas, em tal época eu era o cara. Mas por que ele deixou de ser se o conhecimento ainda existe dentro dele? Quais foram as situações e interferências que fizeram com que ele baixasse a performance? Aí a gente vai olhar, às vezes é a vida pessoal dele que não está bem, às vezes é o esgotamento, às vezes é o estresse, muitas vezes até casos de depressão, crise de ansiedade, que a gente, no íntimo, a gente acaba não podendo acessar. Porque disso depende a honestidade da pessoa, dela chegar e se abrir e falar, eu estou passando por isso, né?
Então, o processo humano, ele é continuado, ele não é um processo assim, eu fui, vivi aquilo, eu entendi, beleza. Não, é um processo onde a gente tem que continuar, porque as fases da vida vão mudando, as nossas necessidades vão mudando, aspectos de mentalidade vão mudando, portas se abrem, a gente aprende coisas novas, a gente passa a olhar para a vida de forma diferente. E é maravilhoso quando a gente está em um processo contínuo de desenvolvimento, quando a gente está realmente em continuidade do aprendizado. Isso é o que sustenta o nosso resultado no longo prazo. Então, muito legal o que você estava falando, Ângelo, trazendo essa perspectiva da evolução, de abrir novas portas, né, de você buscar o equilíbrio, de você buscar se posicionar melhor diante da vida, entendendo quais são as importâncias nas áreas, porque isso tudo vai trazendo sustentabilidade no longo prazo. Nada adianta a gente ter um monte de resultado e depois não conseguir sustentar eles e bugar, né? Porque hoje em dia tem muitos casos, antigamente a gente não olhava tanto para isso, mas hoje em dia tem muitos casos de burnout, de alto estresse, depressão, e muitas vezes a gente nem consegue identificar isso na equipe, né? Massa, vamos falar com o Almir. Almir, seja bem-vindo, meu querido. Como é que tá aí as coisas, Passo Fundo? Compartilha com nós teu desafio, como é que tá a sua vida? Cara, tu vai querer que eu fale alguma coisa ainda? Tu já resumiu tudo, só faltou escrever aí. Cara, Ô, Almir, conta aí para nós como é que tá sendo, né, a tua trajetória, como é que tem sido os últimos 2 anos aí para você, que chaves que você tem virado. cara, é muito desafiador esse negócio. E como o Ângelo falou, a gente conversa muito. E, e de um tempo para cá até a gente conversou muito pouco. E chegou num tempo aí que, semana retrasada, acho que 2, 3 semanas atrás aí, que eu estava falando com o Ângelo, disse, cara, tudo isso que tu falou agora aí na tua introdução, depois que o Luiz falou, o nome disso aí que eu estou sentindo, que eu estou agora, é essa tal de síndrome do top. Cara, exatamente isso aí que tu relatou é o momento agora que eu estou vivendo. Então, o porquê disso e aonde que foi o achamento? Muitas vezes você agora abriu a mente do Luiz. Já vai te preparando com isso. Já vai vendo que tu vai poder chegar a esse momento. E eu estou dizendo para ti que eu estou nesse momento. E eu estou me trabalhando para sair desse, digamos, desse buraco aí. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa que me cobro demais. E é uma coisa que eu não consigo. Eu tento trabalhar, tento dizer, hoje eu consegui, mas amanhã volta de novo. E isso hoje em dia tá me judiando e me judia demais. Então, eu olho pro resultado que a gente atingiu vamos dizer assim, de 7 anos para cá, porque completou 7 anos que eu estou aqui em Passo Fundo, que até então simplesmente era um vendedor e que assume uma filial com 36 funcionários e que dentro de um ano a gente se muda para um barracão maior e aonde que a gente assume uma distribuição de peças para o estado inteiro, que não existia até então, com um valor baixíssimo de estoque, e que hoje a gente tem um volume aqui absurdo, são praticamente 5 vezes mais do que a gente tinha há 7 anos atrás, 6 anos atrás. De 36 funcionários, tu pular para 115 funcionários. E que dentro disso, você sabe que o suporte, ele existe esse suporte. Mas quando a pessoa acha que tem que fazer do seu jeito, essa pessoa sofre muito. E essa pessoa sou eu, querendo fazer com que as pessoas sejam iguais a mim. E isso elas não vão ser nunca. E esse comportamento que eu estou tendo hoje, de um tempo para cá, ele é fruto dessa má administração minha, da minha pessoa, perante a esses problemas que podem aparecer. E hoje eu estou com os problemas, e hoje eu preciso tratar esses problemas, eu preciso solucionar esses problemas.
Porém, o nosso momento de mercado, o crescimento de toda a empresa, toda essa modernidade que entra no jogo, o meu sentimento, o qual o Ângelo também comentou, é de que a gente está praticamente sozinho, trabalhando numa empresa tamanho qual é, mas sozinhos. Agora, quando eu preciso e que eu necessito da ajuda, eu procuro e eu acho essa ajuda dentro da empresa. Então, esse trabalho é que eu estou trabalhando e estou tentando ajeitar em mim, na minha pessoa. E, ao mesmo tempo, além de olhar para mim, além de olhar da minha filial, eu tento ajudar a quem está do meu lado e está precisando também. Então, a gente vai olhando situações da filial, exemplo, que eu vim de Caxias. Eu olho para aquilo, porque eu conheço aquela região, e olho para essa região de cá, e eu vejo do potencial que existe lá e o potencial daqui, e eu tento ajudar tanto fazer aqui, como queria ajudar o Jackson lá em resolver os problemas dele. Mas, cara, o dia só tem 24 horas. E a gente tem uma família, a gente tem 2 filhas, uma com 8 anos e outra com 3 anos, que são uns furacões, muito mais inteligentes que o pai e que a mãe. Então, esse é o meu mundo que eu vivo hoje. Então, eu digo assim, estou amparado de pessoas boas ao meu lado? Estou. Graças a Deus, eu não posso me queixar de nenhuma delas. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação que eu tenho que mudar, que é o meu comportamento, que é a minha cobrança. Então, não é eu dizer que, cara, são vocês que fazem o meu sucesso. É eu que tenho que motivar vocês a trabalharem todo dia. São 2 perguntas meio besta, meio boba, meio enrolada. Mas aí eu me pergunto, quem que me motiva hoje? Então, em primeiro lugar, eu tenho que me motivar, eu tenho que correr atrás de mim, para que eu esteja feliz, que eu esteja contente, que venha aqui e, da mesma forma, seja o espelho para essas pessoas aqui dentro, para elas produzirem. Então, esse é um trabalho que eu digo, cara, como isso é bom, mas é trabalhoso. É trabalhoso. E que daí tu chega num momento que, cara, nesse ponto eu não consegui achar ninguém. Aí vai lá, o Ângelo velho tá com as orelhas quentes lá, cara, eu vou ligar para esse cara vai me escutar. E esse cara me escuta. E ele escuta e depois ele me dá umas palavras aqui. Cara, aquilo passou tudo aquele pensamento negativo, né? Uhum. E agora, bola para frente. E bola para frente. E vamos indo, e vamos se agarrando, e vamos fazendo, e vamos movimentando, e vai, a coisa vai acontecendo, e vai mudando, e, cara, aí tu chega num motorista que liga para cá, dono de uma transportadora, quando é que tu para umas 2 horas para conversar com essa pessoa? Que o cara foi roubado, um caminhão roubado, e que te dá uma aula da pessoa não desistir dos seus sonhos. Uma pessoa do interior, uma pessoa que trabalha na enxada, que tem uma meia dúzia de hectares de terra, que planta um soja, que não colheu nada, que foi roubado, mas que continua trabalhando, que continua com a cabeça erguida, que faz a coisa acontecer e que dentro da nossa empresa nunca deixou a desejar por nada. Então, são os exemplos que fazem as coisas fluírem. E que bom que a gente seja essa pessoa boa hoje, de poder ter essas pessoas boas do lado da gente. Então, hoje, essa cobrança minha é uma cobrança que eu sei que isso sai, que de uma hora para outra ela vai embora, só que eu preciso trabalhar ela, mas me contenta saber que existe tantas pessoas boas no lado da gente, que te faz tão bem, e que a gente precisa continuar, digamos, esse relacionamento com esse tipo de pessoa. Então, eu vivo numa confusão, mas é uma confusão administrável. Então, digo, não é nada desesperador, mas é algo que é um novo aprendizado, uma nova fase, que ela teve um começo e que ela vai ter um fim logo, logo aqui para frente. Né? Mas, enfim, esse é o meu relato aí. Excelente, um aplauso para o Almir. Almir, é muito massa saber, né, que tu
foi escolhido, né, pela força divina. Eu particularmente acredito muito isso, que a gente sempre está no lugar, né, que a gente precisa estar. E você em 7 anos viver toda essa experiência, né, de intensidade, assim, de crescimento, desenvolvimento. E esse cuidado que tu tá buscando internamente, né, de tu conseguir equilibrar essa sensação de que você se cobra muito e muitas vezes você fica sozinho para tentar resolver as questões e tu gerar essa confiança no meio em que você está inserido, né? Como você falou, tem pessoas disponíveis para ajudar dentro da própria empresa, né? Então essa confiança de tu ir buscar, de tu mover essa energia e sair um pouco desse aspecto solitário que muitas vezes a gente acaba vivendo, né? Pô, eu tô aqui me debatendo para encontrar respostas. Por um lado, isso é bom porque nos faz ter uma alta capacidade de esforço para encontrar soluções, mas isso também faz com que o processo solitário ele seja mais desgastante. E como tu viveu aí uma intensidade, né? O que que acontece? Chega uma hora que isso vem, o desgaste ele vem. Então, hoje, o que eu olho para você e escuto você falar, Almir, é como se você precisasse encher a tua caixa da água, assim, sabe? Porque para você poder transbordar, para poder nutrir a água para outras pessoas, a tua caixa tem que estar cheia. Senão você enche um pouquinho e já esvazia rápido, porque você já tem que distribuir para mais pessoas. Então você se permitir encher bastante a tua caixa, receber mais, se abrir para receber mais, sabe? Se abrir para receber mais. Tanto o apoio do Ângelo, como de tantas outras pessoas que estão dentro da empresa, inclusive dentro da própria equipe, se abrir para receber mais o apoio da equipe, sair da operação, entregar mais para eles a responsabilidade para você ter mais tempo livre, para você poder trabalhar mais na estratégia. Isso tudo são aspectos relevantes aí na trajetória, né? E tudo também é importante a gente levar em consideração a sensação que a gente tem enquanto faz o que faz. Isso é importante revisar. Como é que eu me sinto enquanto eu estou fazendo, né? Como é que eu me sinto quando eu chego na empresa? Como eu me sinto quando eu vou embora? E como o relacionamento do casal acontece isso, com o passar do tempo, a gente acaba perdendo um pouquinho o sabor e a cor, a gente tem que voltar a embelezar os ambientes, voltar a embelezar aquilo que a gente está fazendo. E muitas vezes são ajustes de percepção, de representatividade. Hoje, vocês chegaram no resultado, vocês chegaram porque o trabalho representa algo. Algo representa, a Share representa algo para vocês. Mas se a gente ajustar essa representação, isso se torna mais poderoso, mais leve, mais alegre, mais feliz. Isso tudo depende do desenvolvimento de vocês. Vamos ouvir o Douglas. Douglas, René, conta para nós aí como é que tá o teu desafio, né, cara? Você também que há pouco tempo assumiu uma nova unidade, né? A última vez que eu te vi, você estava como gestor de São Miguel do Oeste, se eu não me engano. Tô certo ou tô errado? Boa tarde a todos aí. Na época, Cartão, eu ainda era coordenador, o atual gestor lá era o Neylon, né? E, primeiramente, queria aproveitar e agradecer a oportunidade, né? Eu acho que turma bacana, tá? Uma coisa que me chamou a atenção logo no início aí é a fala do Luiz, né? Tu vê, o Ângelo colocou uma frase lá no passado e vem sendo replicada, vem sendo aplicada nas demais lojas, aí atravessando um estado, né, e sendo utilizado aí pelos demais. Então, eu acredito que nem o Ângelo imaginava que essa frase iria impactar tanto, né, Ângelo? E tu vê, isso daí faz parte do nosso dia a dia, é isso que dá sentido para os nossos dias, né? Tanto se fala aí em gestão, em pessoas, em motivar, né, em nós nos motivarmos, mas eu acredito que todos que estão aqui nessa sala só tem um objetivo, né, que é impactar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o nosso grande legado, é por isso que a gente está nesse desafio, nessa missão, né, eu acredito que esse seja o objetivo de todos nós, né, e da mesma forma o meu aí, tá? Então, assim, Cartão, eu me identifiquei bastante com as falas do Almir aí, inclusive no período aí, meus últimos 7 anos aí, tem sido semelhante com o do Almir, vários desafios, enfim, de gestão, de equipe, estou num lugar novo aqui, desafiador, não só por questão
de proporção, né, mas até mesmo de cultura, né, uma cultura diferente da que que eu tinha, que eu vinha aplicando. Eu sempre falo aí, tudo que eu aprendi até me mudar para cá, eu tive que desaprender e estou aprendendo a cada dia, né? Então, eu aprendo com todo mundo, aprendo com a direção, aprendo com o seu Jaime, aprendo com cada um de vocês aí, nas falas, nos nossos encontros, eu aprendo com a equipe, aprendo com, enfim, com todo mundo, né? Como o Almir falou aí, com o motorista, com a faxineira, indiferente, a gente aprende todos os dias, né? Então, eu tô, desde que eu fui para São Miguel, lá, assumi esse desafio de gestão como coordenador, tô há 3 anos aí sozinho na gerência, né? Então, sozinho, entre aspas, né? A gente tem um apoio e tudo mais, né? Mas, bem como foi colocado aí, às vezes a gente não tem muito para onde correr. E eu também, como o Almir, acabo me cobrando bastante, acabo muitas vezes deixando a família de lado, como o Ângelo comentou, né? Mas me cobro também para melhorar isso, para dar um tempo lá. Estou com uma pequenininha de 1 aninho lá em casa, então requer muita atenção, né? Algumas noites sem dormir direito, mas tudo vale a pena. E o grande legado aí deixar aí uma missão, deixar impactar a vida das pessoas que convivem comigo aí todos os dias, tá? Então, que bacana, vocês estamos há 50 minutos quase aí, né, Capitão? Então, que bacana ouvir as falas de cada colega aí, com o Luiz, volta e meia, apesar que pouco ainda, mas às vezes a gente troca uma ideia, o Alan também, de vez em quando, mas o Almir e o Ângelo aí, eu acabo ficando um pouco mais distante, mas isso faz falta, tá? Então, eu acho que é importante a gente volta e meia ligar para os demais gerentes, trocar uma ideia, até para a gente não ficar com essa sensação de estar sozinho, né? E volta e meia, quando eu me aperto aí, que eu preciso de um apoio, às vezes a gente encontra isso na pessoa que menos imagina, né? E estamos praticamente todos aí da gestão no mesmo caminho, as falas são as mesmas. Então, a mesma situação, a mesma cobrança, a mesma pressão, o mesmo problema de gestão de tempo. Então, por que não nos encontrarmos, mesmo que remotamente, para trocar essa informação, né? Trocar esses exemplos aí. Mas é bacana, mais uma vez, agradeço aí pelo tempo de todos, e eu acho que está sendo bem produtivo aí esse nosso primeiro encontro. Esperamos poder dar continuidade aí, né? Bacana, capitão. Muito bom, um aplauso pro Renê. Ô Renê, tu foi sozinho abrir a unidade aí, né? Tu não foi nem com o coordenador, foi sozinho, né? Eu vim, na verdade, eu trouxe um rapaz de São Miguel, mas ele não tinha experiência praticamente, então fui lapidando ele aos poucos aí, e, enfim, por motivos particulares, ele acabou saindo também, então me peguei sozinho de novo. Mas já estou com uma equipe bem formada aí, o primeiro ano eu vejo que é o mais difícil, né, Capitão? Depois as coisas começam a se ajustar e tudo começa a fluir mais naturalmente aí. Sim. Você é um gladiador, cara. Eu reconheço isso, assim, porque toda vez que a gente vai abrir um novo mercado, é importante que a gente vá com uma equipe, né? Não sozinho, e você tá aí vivendo uma prova. E lógico, isso tudo te engrandece, né, Renê? Porque por trás de todo o desafio, se vocês quiserem anotar, né? Por trás de todo o desafio existe uma joia que a gente está conquistando. E essa joia a gente obtém, ela não é física. Ela não é uma joia, por exemplo, eu conquistei e tá lá um dinheiro, um baú de dinheiro que eu tô conquistando. Não, é uma joia interna, cara. A gente conquista uma joia dentro da nossa existência. Isso passa a fazer parte da nossa vida. Então, te parabenizo por isso, porque tu tá conquistando uma joia, cara. Tu sabe que você tá conquistando ela e que ela vai fazer parte da tua vida agora pelo resto da vida, porque ninguém vai te tirar a experiência que você tá conquistando. E é realmente, cara, é lindo de ver. Lindo de ver o que você tá fazendo, tá bom? Vamos falar com o Alan. E aí, Alan, tudo certo?
O pessoal tá pegando no teu pé aí por causa da barba, cara. Boa tarde a todos. Tu é o gerente hoje de São Miguel, Alan? Sim, de São Miguel. Unidade de Maravilha. São Miguel. Conta para nós aí como é que tá. Como é que tá o momento que você está vivendo? Eu vou falar para vocês assim, ó, às 3h30 começa o encontro de mentoria com os mentorados que já estão comigo há 4 meses, tá? Eu convido vocês a participar. Se vocês não puderem, não tiverem tempo, tá tudo certo. Eu vou mandar para eles esse mesmo link que a gente está aqui e eles vão entrar na sala. Então eu vou começar a mentoria como sempre está sendo. Vocês vão estar aqui, vocês vão assistir o conteúdo de hoje, que a gente vai falar sobre os tipos de liderado, a gente vai entender cada etapa, né, qual que é o tipo do liderado que a gente está liderando, e eles também vão compartilhar muita experiência, enfim, se vocês puderem ficar, daqui um pouco, se não conseguir ficar a mentoria toda, fica um pouquinho para vocês sentirem a energia e sentirem como é que é, tá bom? E aí, Alan, fala para nós aí, cara, como é que você tá? Compartilha com nós. Bom, então, primeiro, não é me justificar, né, Ângelo? Mas eu venho trabalhando isso também há bastante tempo, é autocobrança, né, assim como que praticamente todos nós temos isso aí em nós, e eu acabei criando uma espécie de armadura, digamos assim. Bom, eu tô hoje, dia 25/4, eu completo 7 anos de Sharer, né, então iniciei como a grande maioria aí no depósito, tive as oportunidades, e foi uma maneira que eu encontrei há 7 anos atrás de chegar no local que eu gostaria, que eu trabalhei para isso, que seria a parte não é nem de gerência, é na parte de cuidar das pessoas. Então eu encontrei nesse meio e acabei meio que automático tendo esse semblante, né, um pouco mais sério assim, mas quem me conhece aí, né, René, sabe que não é tudo isso aí não. Então eu trabalhei aí com o Douglas por uma longa jornada também, sou muito grato a ele, ao Neilo, né, o Neilo que me contratou e o René que me deu a oportunidade de coordenação, aí me treinou e me indicou aí para uma sucessão dele aqui em São Miguel. E assim como existe um desafio muito grande, maior que tudo ainda, em abrir um mercado, né, eu também tinha um desafio e algo que eu tinha comigo, de que tinha que dar certo, porque eu tinha duas pessoas extraordinárias antes da minha gestão aqui em São Miguel. Fica Então, a pressão, né? Continuar o legado, ele não é que ele é mais difícil, mas ele também é difícil, porque as 2 pessoas que passaram impactaram muitas pessoas aqui dentro, e consequentemente isso acabou me deixando um pouco mais, não é introvertido, mas com um semblante muito focado, né? Então eu tenho, quem trabalha comigo aqui, minha equipe sabe, simplesmente o foco que eu tenho em alcançar os meus resultados, os meus objetivos, que acaba me deixando com esse semblante de brabão aí, mas não tem nada a ver com isso. Então eu andei anotando umas coisas aqui bem ligeirinho, né, escutando todos vocês falar aí, e realmente essa síndrome do topo aí eu iniciei ela, digamos, hoje eu acredito que não esteja tão marcante, mas logo que eu assumi, né, porque como o Luiz falou lá atrás, quando eu estava como estoque, ou como vendedor, ou como supervisor, eu sempre tinha alguém em prontidão para me ajudar a resolver algum problema. Então, seja algum problema pessoal que o próprio gestor me ajudava, que no caso era o René, ou algum outro problema de conversa com a equipe, né? Então, eu passei por isso, inclusive, foi uma das coisas que eu pedi pro Douglas me ajudar lá atrás, foi realmente isso, porque a gente fica meio, não é desassistido, mas eu tenho certeza que se a gente ligar para qualquer um dos nossos diretores, eles vão nos ajudar. Só que nem sempre com eles vão ter aquele tempo disponível para entender o que está acontecendo. E eu sinto muito essa falta de ter um contato, sabe, de tu conversar, de tu trocar uma ideia, ver como é que está aí. Hoje a pessoa que eu tenho esse contato é o Douglas, né, o René, é a pessoa que eu converso bastante aí, dentro das dificuldades, e isso contribui muito para o nosso dia a dia, com certeza. Excelente. Um aplauso para o Alan. Ô, Alan, tu ia, desculpa, Não. eu te cortei? Não? Não, isso aí. Olha que bacana, né? O René duplicou no Alan como coordenador, agora gerente, e o René foi, né, para a nova gerência aí. Isso é um processo rápido, né? Porque quando eu fui para São Miguel, na primeira vez,
era o Neilo ainda como líder, né? É um Aí processo eu estava no rápido, estoque. cara. Em 3 anos aí foram foi formado, né, 3 novos gerentes. Pessoal, olha só, o projeto da mentoria, ele não é um projeto contratado pela Shader, tá? Ele é um projeto em paralelo, onde eu faço convite para alguns gestores. Infelizmente, hoje, o RH da Shader está fazendo investimentos em processos do RH, estruturar os processos do RH. Então, hoje, a prioridade deles não está sendo a parte do treinamento, mas eu quero trazer para vocês essa responsabilidade, assim, de que mesmo que daqui um pouco esse recurso não venha da empresa, vocês possam investir de maneira pessoal, porque isso vai trazer benefício para vocês, na vida pessoal, na vida profissional, vai colocar vocês num patamar profissional ainda melhor. Isso é um investimento, assim como se você estivesse fazendo um investimento numa pós, investimento num livro, num curso, em algum tipo de treinamento que a gente sempre está buscando. Eu sei que vocês sempre... Então, é uma forma de vocês poderem olhar dessa maneira, o convite que vocês estão recebendo. Eu já falo para vocês de antemão que daqui um pouco a Shader não vai poder contribuir, mas vocês daqui um pouco podem, né, entrar na mentoria por uma decisão pessoal e, lógico, vai trazer novos resultados, vai trazer bastante benefício para vocês, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal e familiar, tá? Se vocês quiserem ficar na mentoria, eu convido vocês a ficar. Se quiserem ir no banheiro, voltar, pegar uma água, enfim, a gente vai começar agora a mentoria. Eu vou dar sequência para aqueles que não ficarem na mentoria, eu vou dar sequência às informações depois pelo WhatsApp. Vou mandar todas as informações, material, vou mandar investimento, enfim, tudo isso para vocês fazerem parte, para vocês poderem fazer parte desse encontro. Assim como você está se sentindo, quem está se sentindo melhor do que entrou aqui? Quem está se sentindo melhor do que entrou? Porque a gente gerou um fluxo de irmandade aqui, um fluxo de compartilhamento. A gente se sentiu valorizado em compartilhar a experiência, a gente se sentiu valorizado em escutar o colega e ver que a gente não está sozinho. Então é assim que funciona a mentoria, esse é o benefício que a gente gera dentro da mentoria, essa sensação, esse sentimento, essa vibe que a gente obtém. O programa já está há 4 meses em andamento, ele não para, tá? Porque novas pessoas vão entrando, algumas pessoas vão acabar não renovando, mas eu acredito que a maioria vai renovar agora para os próximos 6 meses, porque são ciclos de 6 meses, e aí a maioria acaba renovando. Então, o grupo que está hoje, a gente está em 7 ou 8 pessoas, 8 pessoas a gente está hoje no grupo, e aí você pode fazer parte também. Inclusive, tem um projeto que a gente lançou dentro do grupo de mentoria, que são entrevistas com os mentorados. Inclusive, hoje à noite eu vou entrevistar o Luiz, vocês estão convidados a assistir também. Eu vou entrevistar o Luiz para ele contar como é que foi a trajetória profissional dele, como é que ele conseguiu chegar no lugar que ele chegou hoje como gestor lá de São José. E aí todos os mentorados vão passar por essa entrevista contando história, porque, sem dúvida nenhuma, a história de cada um de vocês é inspiração para quem está buscando crescer dentro da empresa, né? Então, vai ser massa, porque hoje eu estou falando com vocês, daqui a um pouco eu vou falar com os mentorados, e aí, na sequência, à noite, eu vou falar com o Luiz aí ao vivo, para muitos dos colaboradores aí da Shader e fora da Shader também, tá? Levanta a mão quem quer ficar aqui no grupo, quem quer permanecer aqui no grupo e assistir uma parte da mentoria, ou quem prefere sair porque já tem compromisso, enfim. Tá. Cartan, fica o Cartan só pensando no equilíbrio ali, pelas 10 para as 16 eu saio daí, tá? Tranquilo. Fico no aguardo das informações. E um abraço meus colegas queridos aí. Eu também, aproveitando, não vou poder ficar até o final, que eu tenho uma visita agendada já. E a minha Mas chegou vou- agora aqui, eu preciso descer. Eu já Tá, vou, mas- eu já vou dar permissão para o pessoal que está na mentoria entrar, eles vão se assustar, porque eles vão chegar aqui e já vai ter vocês. E aí, na medida que eles vão entrando aqui, a gente vai iniciar a mentoria. Tá bom? Seja bem-vindo, Maca. O Maca tinha cabelo. Boa tarde, pô, uma montoeira de gente. Se assustou com a beleza nossa, só pode. Não vai apaixonar. Beleza que não falta nessa sala, né, cara? Tá vendo como é Uma que boa é? tarde para todos aí. Boa tarde. Ô, Maca, eu falei para eles, Tarde. na hora que eu aceitei o teu convite, falei para eles, o pessoal da mentoria vai chegar, vai dar de cara com a sala aqui, né? Eu falo, opa, o que tá acontecendo, né? Eu tava com eles agora, batendo um papo, Maca, e convidando eles para fazer parte da mentoria, né?
Enquanto o pessoal está entrando, tu quer compartilhar? Será que tu tem algumas palavras para dizer para eles quanto a isso? Eu tô no celular aqui, que no meu notebook tá em outra reunião ali, cara. Tô como se virando nos 30 aí. Eu fui